Olá, meus amigos. Vamos ao estudo da nova lição, a lição de número 2 do segundo trimestre, número 1 do segundo trimestre. Melhor dizer assim. A lição vai falar sobre o livro de Gênesis. As lições que aprenderemos neste livro serão muito preciosas porque contarão histórias de pessoas, de patriarcas, com os seus defeitos, as suas virtudes. Logicamente, a Bíblia não esconde os defeitos das pessoas, justamente para que nós aprendamos diante de Deus qual o relacionamento devemos ter com Ele. Por isso que disse um escritor que a criação é tanto um monumento ao poder de Deus, quanto um espelho através do qual podemos ver seu amor e sua sabedoria. Isso é verdade. E a meditação, o verso áureo, está em Gênesis 1, verso 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia começa com Deus. E lá no final do Apocalipse termina com Deus também. Por incrível que pareça. É um livro totalmente assim aberto e fechado por Deus e nos dado assim para nosso ensinamento, aprendizado e para termos uma visão do grande amor de Deus. O livro de Gênesis, por exemplo, ele contém o relato perfeito da criação. Moisés foi inspirado por Deus e esse documento se tornou assim particularmente especial, oficial do que Deus fez para ter o mundo e para que ele pudesse ser perfeito. Infelizmente, o pecado entrou e deslustrou assim aquilo que Deus havia feito com tanto primor. A expressão, eis que era muito bom, eis que era bom, dava a impressão de que havia realmente perfeição e satisfação naquilo que Deus estava fazendo. Porém, o pecado tirou ali a beleza daquilo que Deus havia criado. Infelizmente, o ser humano não soube escolher. Deus deixou livre, poderia ter criado uma válvula de escape, mas a válvula de escape era o livre-arbítrio, era justamente o poder da escolha, seres livres com capacidade de pensar, que pudessem escolher de forma clara o que queriam para a sua felicidade. Por isso que Deus cercou o ser humano de tantas bênçãos, tantas benesses, para que ele pudesse aprender a escolher de forma assim maravilhosa. Conhecereis o bem e o mal. Olha que proposta que o diabo fez, tentadora, para quem estava começando na vida. Conhecereis o bem e o mal. Por isso que a presença do pecado deslustrou o brilho da criação. Havia um pintor que fez um quadro belíssimo de uma paisagem. Ele passou horas fazendo aquela paisagem, assim até que ficou pronto aquele quadro maravilhoso, com um lago muito azul, com um espelho d'água, com grama, com árvores, com flores sobre as árvores, a forma de rama, com pássaros cantando no alto das copas das árvores. E ele então deixou esse quadro num tripé, na beira da janela, para que o vento pudesse secar a obra. Pois uma empregada que estava fazendo limpeza não viu que o quadro estava ali, e ela com a escada, na hora que ela virou, a ponta da escada bateu no tripé, o tripé caiu e o quadro do pintor voou pela janela e caiu exatamente com a parte pintada na grama, deslizou na grama e acabou com aquela bela paisagem, borrou tudo. Quando o pintor viu, desmaiou de nervoso ao ver a sua obra estragada. Imagina como Deus se sentiu ao ver a obra da criação estragada pela presença do pecado. Algo que deixou o nosso Deus assim, de forma assim, eu diria, magoado com aquilo que ele viu. E Deus procurou Adão para que ele pudesse dizer o que havia feito. Deus sabia, mas queria que o ser humano reconhecesse o que ele havia feito, tá? Por isso que Deus continuou assim amando a sua criação. E é isso que traz assim a glorificação da bondade divina e do seu amor. Ele continuou amando a criação, não desistiu de suas criaturas. O mundo passou por um processo assim retroativo com a presença do pecado. Mas Deus, então, em seu amor glorioso, resolveu assumir aquilo que estava acontecendo como sendo algo que ele poderia consertar. Por isso mandou a pessoa de Jesus e mostrou para Adão e Eva que a pessoa de Jesus era a grande solução para o problema que eles haviam criado. Por isso que o Senhor Deus ele, hoje pede a participação de suas criaturas redimidas para se tornarem cooperadores de Deus na obra da redenção. Deus mostrou para Adão, depois do pecado, que haveria necessidade de uma redenção. E Deus sempre faz as coisas de maneira perfeita. Ele fez a criação e mostrou o descanso para o ser humano. Agora o ser humano precisava de uma redenção e em seguida o descanso, que seria a glorificação após a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ver que Deus sempre vai nos pedir a cooperação para que nós possamos nos unir no trabalho de restauração de vidas, para que Ele possa vir nessa terra através da pessoa do Senhor Jesus e então executar o resgate dos seus filhos amados.
Diz que Francisco de Assis foi chamado depois pela igreja como São Francisco de Assis. Era um homem de uma bondade imensa. E um dia os seus discípulos juntaram dinheiro e compraram um manto bonito, belíssimo para ele, um manto azul, aveludado, e deram para o mestre. Ele ficou muito feliz com aquele presente e disse para os moços: vou usar. Claro, isso aqui é um presente de coração. E os moços ficavam orgulhosos de ver o Francisco de Assis com aquele manto maravilhoso. Um homem se aproximou de Francisco de Assis chorando a morte da esposa, a orfandade que deixaram os filhos, e ele agora disse: mestre, eu não tenho nada para dar de comida aos meus filhos. O que eu posso fazer? Francisco de Assis disse: olha, é o seguinte, eu tenho esse manto aqui que me deram de presente, eu vou dar esse manto para o senhor. O senhor está proibido de dar esse manto para qualquer pessoa. O senhor vai vender esse manto pelo melhor preço e pega o dinheiro e vai cuidar dos seus filhos. Os discípulos viram quando Francisco de Assis tirou o manto de sobre si e deu para aquele homem. E assim que o homem saiu, correram atrás do homem, tentando arrancar das mãos do homem o manto assim tão precioso que eles haviam dado para o mestre. Mas o homem se agarrou ao manto e disse: não, é meu, ele é um presente. Eu só coloco na mão de vocês por uma boa quantia. E estipulou a quantia lá, tipo assim, R$400. Os discípulos então correram na caixinha deles que tinha de poupança, pegaram o dinheiro, deram para o homem pegou o casaco, deu para os discípulos que voltaram e devolveram para Francisco de Assis, e o homem saiu feliz porque agora tinha dinheiro para sustentar sua família. Francisco de Assis diz: vocês não entenderam o princípio da bondade. Vocês tinham que deixar o homem ir, vocês foram atrás do homem e forçaram para que ele pudesse devolver, e ele fez bem vendendo para vocês. Assim, agora ele vai cuidar da família dele com o dinheiro que possui. Só que vocês devem aprender a lição da caridade, da solidariedade. Nunca deve ser forçada. Devemos ser cooperadores de Deus para ajudar as pessoas a resolver as suas dificuldades, os seus problemas. Na criação nós vemos Deus usando a graça e criando tudo de maneira perfeita para colocar o primeiro par no Jardim do Éden. Diz que era como o Jardim do Senhor. E era plano de Deus ele criar outros vários jardins para que os outros seres humanos pudessem viver. Réplicas do Jardim do Éden era plano de Deus criar nessa terra. Mas infelizmente o pecado distorceu essa ideia divina, e então Deus teve que criar o plano B, que é a restauração através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Perceba que Deus, em sua bondade e sua graça, ele criou um jardim, um mundo e um jardim para o ser humano, para a felicidade. Quando o homem pecou, Deus se preocupou com o ser humano e diz: olha, há um jeito de escapar disso, através do Redentor, do descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. Aí então as coisas poderão ser restauradas. Então Deus, em sua bondade, sempre pensa na felicidade humana. Ellen White, no livro Orientação da Criança, na página 49, ela diz o seguinte: a glória de Deus se revela nas obras de suas mãos. A perfeita ordem e harmonia mostram que são tudo controlados pelo poder divino. Nossa vida é controlada pelo poder divino. A origem do mundo foi algo pensado por Deus. Façamos o homem, algo planejado. Vamos fazer a terra como uma joia do universo. Tudo isso planejado pelo grande artista do universo, o Senhor nosso Deus. Essa semana vamos estudar sobre a origem de tudo. Vamos mergulhar nesse estudo, que Deus nos abençoe, para que possamos entender a vontade divina, tanto na criação, como agora em nossa restauração, que Deus está tão preocupado com isso. Ele espera que nós sejamos cooperadores para levar essa mensagem a outras pessoas. Deus abençoe, que haja uma bênção no estudo da lição dessa semana, que o Senhor fique no vosso coração. Um beijo para todos. Obrigado pela atenção.